que a igreja tem vendido? A igreja tem vendido a própria fé. Eu costumo dizer que a nossa fé, a gente tem embalado elas em latinhas, colocado nas prateleiras do supermercado, entendeu? E virou um produto. Venha para a minha igreja e você vai conseguir seu carro do ano. Igreja protestante não, você aluga lá uma salinha, onde foi um bar, onde foi qualquer coisa, coloca meia dúzia de cadeiras, aluga um equipamento de som, grita aleluia e tá valendo. A igreja não saiu do foco dela, ela está evoluindo nos tempos. A igreja tem que acompanhar o sinal dos tempos. A igreja, para mim, está cumprindo o papel dela excelente, como sempre foi. Que é manipular, que é levar as pessoas aonde ela quer que faça as atividades dela. A igreja tem o papel atualmente de governar, como se fosse um governador no mundo. Uma crítica maravilhosa que eu vejo naquela série Deixados para Trás é que o pastor fica. No arrebatamento da igreja fica o pastor. É o cara que tinha que ficar mesmo, é o herege que ensinou tudo errado, era mentira. Era só coreografia gospel, era só encenação, era só um folclore. A gente não tem teologia, a gente não tem explicação. A gente muda teoria, a gente não tem tradição. A gente já foi cabeludo, a gente já cantou em coral. A gente agora é barrigudo, mas até que a gente não tá mal. A gente já salvou pinguço, a gente já salvou ateu. A gente já pregou pra crente, mas ele não se converteu. A gente confundiu o diabo, a gente já tocou horror. A gente já pagou o preço, a gente sabe o que é o amor. É que a gente serve a Deus, é que a gente serve a Deus. A gente já fez coisa louca que nenhum fariseu topou. Um pouco a gente fez de tudo, a gente nunca se cansou. A gente renasceu pra Cristo, a gente tá pro que vier. A gente falta um par. É isso aí, galera, o Kesna TV está no ar. Muito obrigado aí pela sua presença. Seja muito bem-vindo no Kesna TV. E hoje nós já estamos começando com o nosso X da questão e a continuação. É isso aí. O que é igreja, parte 2. É isso aí, cara, tá muito louco. Então chega de blá blá blá. Bora pras ruas, vamos continuar, é isso aí, tamo junto. Bora, bora, bora. É que a gente serve a A igreja, ultimamente, ela tem sido, até parece meio clichê, mas ela tem sido uma instituição mesmo que tem controlado as pessoas e, por incrível que pareça, sempre assim, são pessoas humildes e tudo tem causado uma alienação muito grande em relação aos atos mesmo, que é natural do ser humano cometer ou ter, e ela causa esse controle nas pessoas, regulando mesmo, como se fosse um controle social para que sempre a pessoa continue naquela estagnação de sempre. E isso tem sido tornado algo muito negativo ao passar do tempo. Mas às vezes acontece de nessas instituições criarem um comércio através dessa fé, dessa crença que as pessoas têm. É isso. Ficou muito relativo. Acho que cada igreja ela tem a sua individualidade. E os efeitos dela, as implicações dela, dependem muito de quem frequenta e de quem está orientando. Acho que cada igreja tem seu próprio princípio. Acho que isso ficou muito diversificado hoje em dia. Tem igreja que tem princípio comercial, tem igreja que tem princípio de levar a pessoa para o bom caminho. Isso depende muito da perspectiva de quem a frequenta e da visão de quem orienta. Bom, o que é igreja? Antes da
gente descrever a igreja em si, nós precisamos diferenciar, porque há uma dicotomia entre igreja como instituição e igreja nós, né, como indivíduos. Mas essa diferenciação somos nós que fazemos, mas não existe, entendeu? De certa forma não existe, porque a Bíblia trata nós indivíduos como templo do Espírito Santo, certo? Mas também existe a instituição como a igreja. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, no livro de Efésios, ele escreve muito bem isso, tratando a igreja como um corpo, entendeu? Como um organismo. E ele até descreve as funções. Uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Então, assim, como o nosso corpo, né? Como a minha mão tem uma função, o meu fígado tem outra função, cada órgão do meu corpo tem uma função, e ele escreve esse organicismo da igreja. Então, assim, a igreja como instituição, ela deve ser organizada como um corpo. E é isso que acontece nas igrejas hoje, né? Cada um tem a sua função ali dentro. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de esquecer que eu sou o templo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo habita em mim. E no livro de Atos fala que Deus ele não habita mais em templos feitos de mãos humanas. Então, assim, há essa dicotomia? Há. Mas, ao mesmo tempo, as duas são intrínsecas. Há muito tempo, acho que desde a criação, a igreja seria uma forma de controle social. Desde o começo. Hoje em dia, talvez já tenha perdido mais esse viés de controle. E como nossa sociedade é capitalista, agora tenha mais esse viés de venda, se é que você me entende. No começo, a igreja era bem isso mesmo, um modo de controlar a sociedade, né? Como eu já disse. Agora a coisa mudou. Dá pra gente perceber bastante, principalmente na banalização de igreja. Para você abrir uma empresa é uma coisa muito complicada. Para abrir igreja, se eu não me engano, em 3 dias você consegue. Principalmente igreja protestante. Eu fui católico durante muito tempo da minha vida. E para abrir uma igreja católica, cara, é muito burocrático. Tem que ter autorização de bispo, autorização de arcebispo e tal. É bem complicado. Igreja protestante não, você aluga lá uma salinha, onde foi um bar, onde foi qualquer coisa, coloca meia dúzia de cadeiras, aluga um equipamento de som, grita aleluia e tá valendo. Acho bastante errado, cara. Assim, se for uma reunião com intenção de elevar a espiritualidade das pessoas, de ajudar, tudo bem, mas do modo que está sendo levado hoje, cara, não está rolando. Eu penso que tinha que ser uma coisa um pouco mais séria. Olha, a palavra igreja vem do grego eclésia, que significa assembleia. E no nosso caso, no povo cristão, é uma assembleia que se reúne para celebrar o Deus da vida, celebrar a sua palavra, celebrar a Eucaristia, se reunir para cantar, para louvar a Deus. Cheguei à conclusão de ateísmo através do estudo. Muita crítica, muita dúvida sobre o próprio Deus em si. Deus tem muita contradição, na própria Bíblia tem muita contradição. Não é algo concreto. E deixa lacunas. Essas lacunas fazem com que as pessoas comecem a pesquisar, comecem a estudar sobre essas lacunas. Quando ele deixa um espaço em aberto, é quando você ataca o ateísmo. O ateísmo chega aí. A pessoa começa a procurar, ler mais, vai acumulando conhecimento e conclui que Deus não existe. Para mim é um templo onde as pessoas são roubadas, nada mais. Tenho outra definição para a igreja melhor que essa. Cara, igreja para mim é um ajuntamento de pessoas. É gente simples, igual a gente. Para mim não é gente alienada, não é gente que saiu do planeta, que parou de pensar, que parou de raciocinar. É gente assim que está em qualquer lugar, que não precisa necessariamente estar fechado dentro de 4 paredes. Gente que está envolvida em qualquer área da sociedade. É gente como a gente. Para mim, a igreja é essa galera. Então, vamos assim, às idealizações, né? Eu acredito que a igreja, ela tem 4 pilares, que é o pilar de ensino, o pilar da comunhão, da adoração e do serviço. A gente vê isso no livro de Atos 2, quando está descrevendo a igreja primitiva, a gente vê esses pilares, né? Que eles se apoiavam, né, no ensino dos apóstolos, que era todo aquele ensinamento primitivo que o próprio Jesus ensinou para os apóstolos. Né, a comunhão, que era na questão do partir do pão, todos eles estavam em casa, aquela coisa toda. A questão da adoração, né, que eles cantavam hinos,
E a questão do serviço era que eles distribuíam. Então é tão interessante esse texto, porque fala que eles vendiam os próprios bens e distribuíam a cada um, sabe, conforme via a necessidade das pessoas. Então, assim, a igreja ela precisa cumprir esse papel e, de certa forma, o serviço é um dos pilares que mais interfere na sociedade. E, infelizmente, hoje a igreja não tem cumprido esse papel com excelência, entendeu? Que é até o que a gente vê no livro de Tiago, que a igreja, né, a igreja instituída por Deus, ela deve cuidar dos órfãos e das viúvas, né? E nós olhando para nossas igrejas hoje, o que a igreja tem feito para transformar, né, para alcançar? Bom, como eu disse no início, de controle social, agora ficou um papel mais secundário. Acho que por um pouco mais de estudo, não considerando que pessoas religiosas sejam menos inteligentes, mas com um pouco mais de liberdade que se tem hoje, a igreja perdeu esse papel e ficou um pouco mais de lado. Porque na Idade Média, principalmente, se você fosse contra a Igreja Católica, estava na fogueira, estava morto. Hoje em dia não, fica mais fácil de você pensar e colocar suas ideias. A igreja perdeu esse papel mais central e ficou um pouquinho mais de lado, mas não deixa de perder o viés de controle social. Tem. A igreja é um sinal visível do amor de Deus. E, no caso, todo o povo cristão, o Papa, os bispos, os padres, os leigos e leigas, têm procurado fazer a vontade de Deus na vida de família, na vida do trabalho, na sociedade em geral. A igreja, para mim, está cumprindo o papel dela excelente, como sempre foi. Que é manipular, que é levar as pessoas aonde ela quer que faça as atividades dela. A igreja tem o papel atualmente de governar, como se fosse um governador no mundo. Governar as pessoas no interesse dela, fazer com que as pessoas façam o que ela quer que ela faça. A igreja faz alguns papéis sociais, mas com interesse. Com interesse em pegar pessoas e mostrar para elas assim, nossa, nós somos bons fazendo nossa parte. Só com esse interesse, não tem o interesse da igreja. A igreja, se fosse com interesse social mesmo, sem ter medo de Deus, de ir para o inferno, que precisa ser bom, o cristão precisa ser bom, tem aquele conceito de cristão moral, a moral vem junto com o cristianismo, a igreja não faria todo esse escândalo que faz junto com a publicidade, na verdade publicidade. Ela faz uma ação, ela quer divulgar o máximo possível dessa ação, para cada vez mais chamar mais pessoas, na verdade. Bom, acho que em parte sim. Talvez se você for olhar a igreja enquanto denominação, a gente percebe que infelizmente tem muitas que não são igreja. É uma empresa, é um clube, é um ajuntamento de pessoas, é uma empresa particular do cara. Mas a igreja, eu creio que a igreja ela é esse organismo vivo que vai avançando, que vai caminhando. O papel da igreja na sociedade é dar cor, é dar sabor, é ser um sinal do reino de Deus, é apontar a Cristo. Então eu creio que a igreja, enquanto pessoas, ela faz o papel dela na sociedade porque é Deus que mantém a igreja é o corpo de Cristo. Mas se a gente for olhar talvez como instituição, está muito longe, muito aquém. A igreja perdeu o foco sim, mas eu creio que nada fugiu do controle de Deus. É interessante a gente ver a questão da visão G12, que surgiu na década de 90, que foi um boom na igreja, né? A igreja explodiu, célula, ganhar, consolidar, discipular, enviar, então aquela coisa assim, vamos alcançar o mundo. E de certa forma nós alcançamos o Brasil, entendeu? Daqui a alguns anos nós seremos maioria no Brasil, os evangélicos serão a maioria. A visão G12 deu certo? Deu certo. No ganhar eles conseguiram, mas no discipular não, entendeu? A igreja é fraca, a igreja ela não tem muitas raízes, assim, entendeu? Não está enraizada, né, de certa forma no evangelho. E eu acho que grande parte deste erro são dos líderes espirituais. Eu não culpo nem tantos pastores, mas até mesmo os próprios, né, demais líderes que estão ali para cumprir essa função do discipulado. Então, para a igreja voltar ao foco, ela deve retornar ao evangelho. Durante toda a história da igreja, até mesmo o cristianismo, a gente vê que só houve transformação, só houve revolução quando as pessoas pegaram a Bíblia, começaram a ler, começaram a ver os fundamentos, ver o propósito de Deus, começar a analisar, não, peraí, eles estão pregando algo que não está dizendo aqui na Bíblia, esse líder aí está falando coisa, entendeu, humana. Então é isso, as pessoas precisam ler a Bíblia. As pessoas precisam conhecer a verdade, né? Jesus mesmo diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então é todo esse processo de libertação,
entendeu? Não é libertação de demônio, como a maioria das igrejas a gente acaba, né, falou libertação, a gente já leva pro lado espiritual, não. É libertação da sua mente, arrependimento, né? Em Romanos 12:1, quando fala, Romanos 12:2, quando fala de arrependimento, de transformação de mente, metanoia, isso é arrependimento, é uma expansão. Então as pessoas precisam se arrepender no sentido assim, peraí, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos pregando? A gente está pregando uma coisa que não está condizendo com o que está escrito na própria palavra de Deus. Então é isso, é necessário um retorno à Bíblia, porque aí sim a igreja vai voltar ao foco. Assim, não posso generalizar, mas a maioria, eu creio que perdeu o foco. Cara, a gente vê pastor que fica pregando acho que lei da prosperidade através da igreja. Várias campanhas no Facebook que eu já vi de igreja, vem pra minha igreja. Teve um pastor que chegou a prometer Camaro para quem fosse pra igreja dele. Fiquei interessado. Eu discordo. A igreja não saiu do foco dela. Ela está evoluindo nos tempos. A igreja tem que acompanhar o sinal dos tempos. Então ela continua fiel ao Evangelho, fiel a Jesus Cristo, adaptada aos tempos atuais. O foco continua mesmo, o problema continua mesmo, enganar as pessoas. Eu considero que há um empobrecimento em relação ao que é o Evangelho, né? Eu vejo com maus olhos o neopentecostalismo pelo fato de tirar Jesus do centro. A gente não pode imaginar que Deus é evangélico. A gente não pode imaginar que Deus cabe dentro do cristianismo. Então eu julgo que há essa desvirtualização da igreja no seu papel, porque ela se volta exclusivamente para si. É aquilo que a nossa marca pode fazer, o nosso distintivo, o nosso nome. Então é um bairrismo, onde eu tenho que promover o meu negócio, onde você na igreja é um número, você é uma sigla, você é um CPF, você é um cara a mais que tem que trazer grana. Então eu atribuo principalmente o evangelho da prosperidade a essa culpa de roubar o papel da igreja e o posicionamento da igreja como ela deve ser de acordo com a palavra. O que tem que fazer para a igreja voltar ao foco? Como volta mais? Solta uma bomba na cabeça dos pastores mesmo, e porque não tem negócio. Ou é o evangelho ou não é o evangelho. Então não tem jeito de dar uma arrumadinha, não tem jeito. Ou você pregar a palavra de Deus e do jeito que Cristo é e quer, ou então você abre um boteco. Porque você mentir em nome de Deus é uma coisa muito pior, não é? Então, é muito claro na Bíblia, só que há uma cegueira espiritual. Uma crítica maravilhosa que eu vejo naquela série dos filmes voltados para... como é que é? Deixados para trás, é que o pastor fica. No arrebatamento da igreja fica o pastor. É o cara que tinha que ficar mesmo, é o herege que ensinou tudo errado, era mentira. Era só coreografia gospel, era só encenação, era só um folclore. E muita gente estava em sinceridade e foi e ele ficou. Então tem que desmontar tudo e seguir a Cristo. Enquanto o evangelho for só uma religião, Cristo não está ali. É só um movimento. Bom, a igreja na política, eu sou a favor, totalmente a favor. A igreja ela precisa estar dentro de todas as instituições, de tudo que há na sociedade, a igreja precisa estar dentro. A igreja precisa mostrar a sua cara, entendeu? Mas de certa forma, o que a gente precisa entender? A igreja ela vai para a política, mas ela precisa ser luz. Eu como cristão, estou ali dentro da política, Jesus falou, vós sois a luz do mundo, ou seja, eu como política, eu preciso confrontar o que há de errado ali. Eu preciso confrontar a corrupção que há no Brasil. Eu preciso confrontar, entendeu? Essa injustiça social que há no Brasil. Eu preciso confrontar essa desigualdade, eu preciso confrontar essa democracia, né? Que de certa forma a gente não vive tão bem assim. Então, assim, eu como um cristão, eu preciso ser luz. E infelizmente os nossos políticos têm adentrado ao meio e não têm se diferenciado, acaba se misturando, entendeu? Ao invés de se diferenciar, eles têm somado ali no meio dessa corrupção.
Não, eu sou totalmente contra, porque o Estado ele tem que ser laico. Ele não pode dar prioridade para nenhuma religião, mas ele tem que abranger todas. Ou seja, o Estado não pode ter vínculo com igreja nenhuma ou com algum tipo de religião, porque senão vai ficar igual aquele pessoal do Oriente Médio, aquele pessoal do Islã, que chega a matar por causa de religião e que tem guerras de país contra país, Estado contra Estado por causa de religião. Então acho que não. Estado é uma coisa, política é uma coisa, religião, igreja, totalmente diferente. E o pastor nos candidatos, você é a favor? Não, sou contra, cara. Porque acontece igual o que está acontecendo hoje, bancada evangélica, bancada ruralista, bancada disso, daquilo. Isso é errado, o pessoal tem que estar lá para representar o povo como um todo, não só uma parte da população. Totalmente contra, né? A política não pode se misturar com a igreja, muito menos com a religião. Religião com bancada evangélica, com bancada de umbanda, bancada de ateu, não pode. O Estado é laico. O Estado laico ele não pode ter participação com a igreja. A igreja influencia em muitas coisas que prejudicam o Estado laico. Favorece mais. A jornada mundial da juventude, se não me engano, foi no Rio de Janeiro agora, esse ano, da Igreja Católica. O governo deu rios de dinheiro para essa jornada acontecer. Isso não pode acontecer jamais no Estado laico. O dinheiro é do povo e deve ser exercido para atividades públicas, não para determinada igreja, ou então doar um lote, doar um terreno para construir igreja, ou então ajudar essa igreja a ser construída, isso não existe. Do idoso, é o cara que pede o vereador para arrumar um emprego para a tia, um saco de cimento, é o cara que tem um parente que está lá no órgão da legislação de trânsito, no SMT, no AMT, e aí ele pede, quebra a multa para mim. O problema é a corrupção. Quando um cristão, alguém que se diz cristão, entra na política com o objetivo de ganhos pessoais, ou então para legislar a causa dos crentes, ele está fora. Ele está fora, ele é mais um palhaço que vai compor o circo, é só isso. Ele é bancada evangélica. Sou contra a bancada evangélica, não me representa. Eu sou contra tudo aquilo que é assim, bar para crente, motel de crente, bancada para crente, eu sou contra. Não acho que tem necessidade nenhuma disso, porque Jesus estava misturado com as pessoas. Jesus ele vivia com os publicanos, ele almoçava e jantava com os pecadores. Nós precisamos entender a importância da reforma para a história da igreja. Porque o Martinho Lutero, quando esse processo todo, né, quando a gente fala reforma protestante, a gente já aponta para Lutero, mas tudo foi uma transformação interna para depois ela ser exteriorizada. Então, assim, aí é o que entra o foco. Martinho Lutero, ele era professor da universidade, então ele estudava o livro de Salmos e o livro de Romanos. Ou seja, ele voltou às Escrituras. E é isso que está faltando na igreja hoje. A igreja precisa voltar às Escrituras. E a partir dessa leitura, ele começou a ver, peraí, a igreja está pegando coisas que não tem nada a ver com o que está aqui na palavra. Entendeu? A igreja está vendendo essas indulgências, esses pedaços, né, do céu, vendendo até mesmo o osso do burro que carregou Jesus, pedaço da veste que Jesus usou. Então, assim, peraí, isso nem está errado, entendeu? Porque a Bíblia está falando que eu sou justificado pela minha fé e não é pelo que eu faço ou pelo que eu compro. Entendeu? Então, assim, aí já desencadeia todo esse processo. Ele já começa, através da própria palavra, denunciar, ele acaba sendo luz ali dentro da igreja e denunciando os erros da igreja. Infelizmente, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, o que seriam as indulgências? O que a igreja tem vendido? A igreja tem vendido a própria fé. Eu costumo dizer que a nossa fé, a gente tem embalado elas em latinhas, colocado nas prateleiras do supermercado, entendeu? E virou um produto. Venha para a minha igreja e você vai conseguir seu carro do ano, sua casa própria. Então, assim, as pessoas acabam buscando a Deus como um mercador, como um dono de um supermercado. E as coisas não são assim. Eu preciso entender que eu, como servo de Deus, o tempo todo a gente vê muito claro isso, apóstolo Paulo falando, eu sou servo, eu sou escravo. Então, assim, nós como servos de Deus, a gente simplesmente precisa cumprir a vontade dele aqui na terra e o resto nos é acrescentado. Exatamente. Uma parte legal da igreja protestante do início foi isso. Martinho Lutero foi um cara inteligente. Ele viu que a igreja tinha perdido o foco de espiritualidade e tinha só a intenção de arrecadar dinheiro. Tinha padre vendendo um pedaço de osso de jumento, dizendo que era de Jesus e esse tipo de coisa. Ele viu, não, esse bagulho está errado, não é bem por aqui. A reforma foi bem por esse lado, mas pegar o lance espiritual. Hoje o que acontece é isso. Pastor, cara, pedindo muito dinheiro, pastor pedindo senha de cartão de crédito,
realmente virou uma venda de indulgências contemporâneo. A favor ou contra? Cara, seguinte, se a pessoa acredita que aquilo vai fazer um bem para ela e se aquele dinheiro vai fazer bem de alguma forma para outras pessoas, tudo bem, vai dar liberdade individual de cada um. Mas é meio chato, né? Você todo mês separar 10% do seu salário para dar para a igreja e que você nem sabe para onde vai, na maioria das vezes. É a parte melhor, né? É a parte mais gostosa da igreja, é a parte de ofertar, a parte de dar o dízimo. A igreja não vive sem dízimo, segundo eles, né? Então, a parte que chega no tocante do bolso da pessoa é a parte emocional, a hora que toca no emocional da pessoa, no coração. Nossa, doa, faça a sua parte pela igreja, faça a parte pela sociedade. É a parte melhor que tem. Então, o dízimo é a consolidação da enganação. A pessoa é tão enganada, tão iludida, que ela chega a tirar o dinheiro do próprio bolso e entregar para o pastor. Isso é a confirmação que ela foi enganada, a confirmação da alienação. Gente não presta, né? Gente não presta. Então, a ideia que a gente tem, a opinião que a gente tem, a gente deve ter sim, mas quando a gente vai emitir um parecer em nome de Deus, a gente se volta para aquilo que a Bíblia fala. A desculpa que é usada pelos pastores, vários dos pastores, meus amigos também, é o texto de Malaquias 3, de 8 a 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, a nação toda. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Esse texto é o texto de Malaquias, o último dos profetas que profetiza antes do nascimento de Jesus, cerca de 400 anos antes do nascimento de Jesus, ali antes do período interbíblico. E a casa do tesouro mencionada ali é o templo de Salomão. A casa do tesouro não é a igreja. Então, o que acontece é que eu não posso argumentar com esse texto para falar a respeito da obrigatoriedade do dízimo. O dízimo não é obrigatório. Então é uma situação onde eu fidelizo você como membro, porque eu vou te ameaçar. Eu vou te falar, se você não deixar 10% na igreja, você vai deixar 30% na farmácia. O brasileiro, como ele é adepto à simpatia, às crendices, ele acredita nisso. Então ele está na coleira, ele está fidelizado, ele tem que dar 10%, principalmente porque ele também é corrupto. Então, se eu pegar e ele quer comprar a bênção. Então, se eu pegar o meu dízimo e ofertar na vida de algum missionário ou instituição missionária, eu posso. Você pode, inclusive, entregar o seu dízimo para sua mãe, porque o dízimo, ele não é uma obrigação, não pode ser. O dízimo, você pode entregar, a palavra dízimo quer dizer 10%, mas você pode entregar mais, você pode entregar menos se você quiser também. Não precisa ser todo mês, não precisa ser naquele lugar específico. Agora, se você, como pastor de igreja, você fala isso, você vai acabar com sua instituição, porque a pronúncia que você tem em relação ao reino de Deus vai sabotar a sua instituição. E é isso que os pastores não querem fazer, porque se o cara não tiver gente que está fidelizado na igreja dele, não come. Então há um medo. Um amigo meu falou assim, Rodrigo, eu acredito no que você está falando, mas como é que eu vou falar isso para a igreja? A igreja não está preparada para ouvir essa verdade. Eu falei, bicho, então você continua pregando para eles a mentira. A igreja não está preparada para ouvir a verdade, então ela está preparada para ouvir a mentira? É um questionamento que eu faço. Seria muito mais autêntico a gente pregar o evangelho de verdade. Mas você concorda com o dízimo? Concordo com o dízimo, nós temos a nossa contribuição na nossa igreja local, onde a gente pastoreia. Não é por uma questão de necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A gente falar que a igreja não precisa de entradas financeiras é mentira. Qualquer coisa que você frequenta, um clube, uma sociedade, um partido político que você faça parte, tem necessidade de contribuição. Porém, essa contribuição ela deve ser voluntária. Ela deve ser por uma questão de consciência e inteligência. Então deve haver uma comissão de contas que fiscaliza o que se entra na igreja, porque também não é tributado, né? Então deve ter uma comissão que avalia. Entrou tantos reais e tantos centavos e foi para esse lugar. Esse é o medo dos pastores ou dos donos das igrejas. Porque não se pode fiscalizar, porque se fiscalizar ele vai morder menos dinheiro. Entende? Agora é claro que existe
várias das pessoas que dizem que são servas de Deus e não são, que agem com malandragem também, ouvindo a verdade e se furtando do privilégio de dar. O cara fala, não precisa dar não, então eu não vou dar, pô. Eu tô fora então. E ele tá caindo para outro extremo. Entende? Talvez já foi manipulado, já foi extorquido pelo pastor numa realidade financeira terrível da igreja, já foi espoliado de todo jeito, ele e a família, já passou por desafio, é oferta do fim do ano, é festa do Shekinah, é a glória de Deus que vai não sei para onde, e é tudo balela para puxar um pouco mais de dinheiro. As ofertas na Bíblia, elas são claras e Deus mudou de endereço. Deus não mora lá no Templo de Salomão. Na casa de meu pai há muitas moradas. E Deus mora no nosso coração e nós não somos a casa do tesouro. É isso aí, nós chegamos mais uma vez no final do nosso programa. Cara, muito obrigado mesmo pela sua presença. Olha, entra lá no nosso canal do YouTube, você vai ver a nossa opinião sobre o que é igreja e sobre todos os temas que nós abordar aqui. E outra, entra lá na nossa página do Facebook, deixa lá algum tema que você quer que a gente faça. Tamo juntos sempre, valeu, é nóis! A gente já deu automóvel, a gente já ficou a pé, a gente prosperou, por isso a gente nunca foi mané. A gente já abriu igreja, a gente já fechou bordel, a gente já comprou cinema, um dia a gente vai pro céu. A gente já tocou mais baixo.